Polêmica na saúde de Pindamonhangaba. Ministério da Saúde questiona a atual gestão das ambulâncias do SAMU na cidade. Há um ano, a empresa privada foi contratada pela prefeitura para prestar o serviço. São José dos Campos confirma mais 2 casos de febre amarela silvestre na cidade, que já tem uma morte confirmada. Novo trajeto após anos de atrasos e impasses jurídicos. Prefeitura de São José dos Campos entrega a segunda etapa da Via Oeste. Band Folia, ao vivo de Guaratinguetá, expectativa para a retomada do desfile das escolas de samba no carnaval mais tradicional da região. E um dos maiores nomes da música caipira, Renato Teixeira, será o grande homenageado pela Escola Dragões da Real de São José dos Campos, na elite do Carnaval de São Paulo. Quarta-feira, 7 de fevereiro, que foi notícia na região. Você acompanha a partir de agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. O Conselho Municipal de Saúde de Pindamonhangaba afirma que o SAMU da cidade funciona de forma irregular. Uma empresa privada foi contratada pela prefeitura para prestar o serviço, contrariando as diretrizes do Ministério da Saúde. A polêmica começou há quase um ano, quando o prefeito Isael Domingues pediu para deixar o SAMU regional de Taubaté, alegando falta de recursos para pagar o convênio. A intenção é mudar para o SAMU de Guaratinguetá, onde o custo seria menor. Criado pelo governo federal em 2004, o Serviço Móvel de Urgência deu agilidade ao socorro e transporte de vítimas aos hospitais. Mas em Pindamonhangaba, o SAMU, que fica na base do Corpo de Bombeiros, estaria funcionando de forma irregular. Segundo o Conselho Municipal de Saúde, o atendimento é municipalizado, feito por uma empresa particular, o que contraria as diretrizes do Ministério da Saúde. Pelo Ministério da Saúde, a gente precisaria ter, no mínimo, 500 mil habitantes. E Pinda não comporta esses 500 mil habitantes. Então, pelo Ministério da Saúde, pela portaria, nós não temos condições de ter um SAMU municipal, porque não conseguiríamos arcar com essa despesa. A empresa Emercor assumiu o serviço em julho do ano passado, após Pindamonhangaba pedir para sair da central regional gerenciada por Taubaté. A prefeitura alegou não ter como pagar os R$398 mil mensais pela participação no convênio. Hoje, o município gasta R$188 mil por mês com o SAMU. A intenção do prefeito Isael Domingues é mudar para a central de Guaratinguetá, mas o Comus é contra. O SAMU de Guará, pela última informação que nós tivemos lá, para ser montado, que eles ainda vão montar, sairia no valor de 400 mil. Como que estão procurando um serviço barato para a gente, mas a gente está pagando mais caro e não está tendo a qualidade do outro que realmente sairia barato. A denúncia foi feita ao Ministério da Saúde e ao Ministério Público Estadual e Federal. O Ministério da Saúde informou em nota que o SAMU aqui de Pindamonhangaba continua vinculado à Central Regional de Taubaté e que a administração municipal ainda não comprovou o uso das 3 ambulâncias que foram doadas ao município. Ainda segundo o Ministério da Saúde, após as denúncias, a Prefeitura foi notificada em novembro e dezembro a prestar esclarecimentos, mas até agora não houve resposta. A secretária de Saúde da cidade disse que respondeu sim às notificações. Nós recebemos uma notificação no início de dezembro. Respondemos no final de dezembro para eles, só que eles mudaram de endereço. Então a correspondência retornou e nós já devolvemos no início de janeiro. Ela também negou que o convênio com Guaratinguetá ficará mais caro. Será 283 mil quando o Guará começar a fazer a nossa regulação. Este valor inclui o contrato que nós temos para operacionalizar 2 unidades. A terceira unidade, que será operacionalizada pelo município, com profissionais do município, as despesas com manutenção, gasolina, mais a regulação com Guaratinguetá. Qual que seria a economia em relação a Taubaté? Está dando um valor aproximado de 114 mil mês. A secretária de Saúde admitiu, porém, que o SAMU hoje está irregular e que depende da aprovação do novo convênio para que o serviço seja normalizado. Por isso, estamos tentando buscar esta regulação junto a Guaratinguetá. Nós precisamos que essa regulação seja realizada
por Guará ou por uma outra regulação. Nós fizemos as tratativas, encaminhamos documentos e hoje está para ser pautado a aprovação do plano do Circuito da Fé e do Vale Histórico, o qual já está sobre meu poder e já está assinado por todos os secretários do Circuito da Fé e Vale Históricos que participam do SAMU de Guará. A Prefeitura de São José dos Campos confirmou mais 2 casos de febre amarela silvestre na cidade. Um deles é o paciente que já tinha o diagnóstico confirmado pelo hospital particular, onde ficou internado durante o tratamento e que no início do ano esteve na cidade de Mairiporã, onde há um surto da doença. O outro caso é um morador do bairro Bosque dos Ipês, região sul, que permaneceu internado no hospital municipal. Ele sentiu os sintomas da doença após voltar de uma viagem a Arujá. Além dos 2 casos confirmados, São José dos Campos também tem uma morte confirmada de um morador de 28 anos que também esteve em Mairiporã. A vigilância epidemiológica investiga ainda outros 2 casos suspeitos. São 2 mulheres que já receberam alta. E a Prefeitura de Silveiras, no Vale Histórico, investiga a morte de um macaco por suspeita de febre amarela. O animal foi encontrado sem vida nesta terça-feira, na zona rural do município. Amostras do mamífero foram recolhidas e encaminhadas para o Instituto Adolfo Lutz. Lembrando que a campanha está acontecendo em toda a região, a campanha contra a febre amarela, e segue até o dia 17 de fevereiro. Cerca de 40 funcionários da fabricante de sucos Voo foram demitidos da empresa com sede em Caçapava. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, as dispensas estão sendo comunicadas desde a última sexta-feira. Atualmente, a empresa emprega 568 pessoas. Demissões já haviam sido registradas no ano passado, depois que a unidade ficou parada durante uma investigação da Secretaria da Fazenda por conta de uma dívida tributária estimada em 89 milhões de reais. Por meio de nota, a fabricante informou que os desligamentos foram necessários para adequar o quadro de colaboradores ao volume de negócios projetados para este ano. Depois de muitos atrasos e disputas judiciais envolvendo desapropriações de áreas, finalmente a Prefeitura de São José dos Campos entregou nesta manhã a fase 2 do prolongamento da Via Oeste, iniciada há 6 anos. Com 3 quilômetros de extensão, o novo trajeto é mais uma alternativa para desafogar o trânsito no Jardim das Indústrias. O tráfego no novo trecho da Via Oeste foi aberto oficialmente com o desfile de carros antigos na manhã desta terça-feira. Agora, os motoristas da cidade têm mais uma alternativa de caminho para se deslocar da região do Jardim Colinas até o Jardim Limoeiro. A Via Oeste fase 1, ela terminava aqui na rua Corifeu de Azevedo Marques e quem se destinava ao Jardim Limoeiro, por exemplo, a Unip, aquela região, passava por dentro do bairro. A rua Corifeu é uma rua essencialmente residencial, então agora com a fase 2 da Via Oeste, todo esse fluxo de passagem vai ser deslocado para essa nova via. Para o novo percurso, que tem 3 quilômetros de extensão, foi necessário um investimento de 15 milhões de reais. A avenida recebeu o nome de Alfredo Asdente, empresário da construção civil. Familiares dele receberam uma homenagem com a entrega da réplica da placa que identifica a avenida. Aqui em São José só se construía através de mestres, carpinteiros, armadores. Não tinha construtor em São José dos Campos. Papai, e mérito seja dado ao Dr. Pierino Rossi, abriram as primeiras construtoras de São José dos Campos em 1969. E de cara, tanto um como o outro fizeram os 2 primeiros prédios de São José. As equipes concluíram os últimos detalhes da sinalização da Via Oeste ainda nesta terça-feira. O percurso conta com calçada, ciclovia e um radar para controlar a velocidade máxima permitida, que é de 70 km por hora. É a primeira via de São José que tem iluminação por meio de LEDs. Que gera uma economia muito grande, tanto do ponto de vista de consumo de energia, quanto também de incidência de manutenção, tendo em vista que a vida útil dela é muito maior. Os motoristas da cidade esperavam a obra há muito tempo. O prolongamento da Via Oeste começou a ser feito em 2012, mas chegou a ser interrompido pelo Tribunal de Justiça porque haviam residências no traçado da nova via.
Futuramente, a Via Oeste deve ficar maior. A intenção é prolongar ainda mais o corredor, criando mais 2 percursos. Um deles irá até o bairro Chácaras Reunidas e o outro até a cidade de Jacareí. Ela já vai facilitar bastante aqueles que querem desviar dos riscos da Dutra para poderem irem para Jacareí por aqui também, mas a integração total se faz com o projeto conjunto. Estamos conversando com o prefeito Isaías para que a gente possa, ao longo dos anos, poder integrar de fato as duas cidades com o prolongamento, bem como o encaixe com as Chácaras Reunidas. Esses são projetos de cidade, talvez não de uma gestão, talvez de outra gestão. A Via Oeste faz parte de uma série de projetos que remontam o anel viário de São José dos Campos. Um deles é a obra da Via Cambuí, que começou no dia 1º de fevereiro e deve ser finalizada em 1 ano e meio. O novo acesso vai ligar as regiões leste e sudeste e será a maior obra viária da cidade. O outro é o da Via Banhado, que fará a ligação entre a Via Norte e a região oeste de São José dos Campos. De acordo com o prefeito Felício Ramute, o município busca recursos para dar início a mais essa obra que ainda não saiu do papel. A Via Banhado tinha recursos do BID, infelizmente, ao longo da gestão anterior, esses recursos foram retirados do projeto. Existe um projeto ainda que está sendo finalizado e nós temos que viabilizar recursos para que a gente possa tornar também a Via Banhado uma realidade. Depois do intervalo, no Band Cidade, idoso é atropelado na calçada da casa dele em Pindamonhangaba. E o pior, o motorista dirigia com a habilitação vencida. E ainda, obras executadas com o dinheiro do empréstimo milionário feito pela Prefeitura de Taubaté geram dezenas de postos de trabalho na cidade. Hora certa para você, 7h01.